importante também, quero frisar para vocês, que a gente vai trabalhar um pouco o Código de Processo Civil. Então, recomendo vocês aí a leitura, né, o conhecimento dos artigos 11 a 12 do Código de Processo Civil, vai ser bastante útil aí para a compreensão da matéria, por vocês, por todos nós. Eu começo trazendo aqui para vocês três ideias, né, três ideias. Pela primeira ali, função, poder, dever, desenvolvido pelo Estado por meio de órgão do Poder Judiciário para dar solução aos conflitos jurídicos. Segunda ideia, direito subjetivo, público, reconhecido a todos, de acesso à justiça estatal para obter a tutela de direitos subjetivos lesados ou ameaçados de lesão. E, por fim, método a se observar para que a função jurisdicional seja desempenhada em concreto, na composição dos conflitos levados a exame e na solução do Poder Judiciário. Seria importante aí, né, que vocês tentassem fazer a ligação, a junção, né, o que aí, para a gente poder entender. Mas para não atrasar a aula, eu vou direto aqui já na apresentação, a gente perdeu uns minutinhos aí técnicos, então eu vou direto aqui para a gente não ter maior atraso. Quando a gente fala, então, de processo, o que é processo para nós? O processo ele é interpretado, ele é entendido como um método, importante isso, tá? O processo civil é um método, é a forma com que eu vou fazer, né, para que eu possa trazer, para que eu possa dar vida ao conflito de direito. Então, aqui no próprio conceito, ele traz a expressão, né, em concreto. Em concreto, porque até então, voltando algumas aulas anteriores, nós vamos ter lá as vizinhas brigando, né? As vizinhas discutindo. Só que a discussão entre os vizinhos, eles não, quando chegam ao Poder Judiciário, eles chegam concretamente, chegam materializados de alguma forma. Então, o vizinho, a vizinha que se sentiu mais ofendida, vai procurar um advogado e ele vai escrever uma petição de forma a poder, então, trazer o conflito, materializar esse conflito. Uma vez materializado esse conflito, a gente tem que pensar na ideia de ação. Né? O que é ação? Ação, ela é um direito. Vamos ler o que está aqui, né? Direito subjetivo público. Eu gosto de fazer o contrário. A ação é um direito público subjetivo. Né? Eu prefiro inverter ali, se essas palavras são do professor Humberto, eu prefiro inverter. Por que eu prefiro inverter? Tal qual é público, a ação também. Ela é um direito público. E aqui a gente pode dizer com tranquilidade que a ação, ela é direito de todo mundo, né? Qualquer pessoa tem direito à ação. O artigo aqui, né, a ideia aqui, ela inclusive fala direito subjetivo lesado ou ameaçado de lesão. Então ele foi lesado, lesionado ou ameaçado de lesão. Então se alguém ameaça, a simples ameaça já é passível de proteção jurídica. Perfeito? Então, ação de direito público subjetivo. Né? Quando fala de subjetivo, ela diz o quê? Ela informa que essa subjetividade assegura que cada um de nós temos que buscar a proteção do nosso direito. E só cabe a nós a proteção do nosso direito. Vamos dar um exemplo aqui até triste na sociedade atual, mas imaginemos aí que alguém esteja passando em casa por um problema, né, de violência doméstica. Imaginemos aí que o pai, né, está agredindo a mãe. Claro que os filhos ficam muito tristes, muito constrangidos, mas o que os filhos podem fazer pela mãe na seara do direito processual civil? O que eles podem fazer? Absolutamente nada. Dentro do processo civil, nada pode ser feito. Porque se a mãe se precisa divorciar, né, é a mãe ou é o pai que tem que buscar esse direito. Não posso eu buscar a proteção pelo meu pai ou pela minha mãe, porque a ação é um direito subjetivo. Cada um de nós tem que buscar a proteção do seu próprio direito. E não pode uma terceira pessoa fazer isso por ninguém. Tá? Imaginemos aí um outro exemplo, uma prima sua, de repente, foi mãe solteira. Enquanto mãe solteira, o pai da criança não colabora com a pensão alimentícia, não paga a pensão.
O que pode ser feito? Nada. Você pode orientar essa prima que ela deve buscar o Poder Judiciário para propor a ação. Mesmo que esteja pegando dinheiro da sua família, né? Ah, mas quem tinha que pagar era o pai da criança. Se a pessoa, se o titular do direito não buscar a ação, não vai poder este processo prosseguir. Diga, Felipe. Professor, quando o senhor fala direitos subjetivos, ele está se referindo tanto aos individuais quanto coletivos, né? Não tem essa Tanto diferenciação, né? tanto os Tipo, não, individuais quanto os isso. coletivos. A única diferença é que os direitos coletivos, eles têm a forma correta, né, que a gente chama de legitimidade para começar o processo. Mas é possível sim. Ok? Professor, Entendi, obrigado. Pois não, professor, Cláudio? o senhor fala Pois não? que cada um de nós tem que procurar o direito e tal. Aqui, Isso. eu acho que eu não lembro qual artigo que é dentre esses 12, mas tem algum deles que fala que o juiz não, ao juiz não cabe agir de ofício, né? Vem de Isso. contrato, né? Isso, não cabe ao juiz, a gente vai falar disso mais à frente, mas quem tem que buscar a proteção é o titular do direito, só ele pode fazer isso. Ninguém pode proteger o cidadão. Estou falando no processo civil, ok? No processo penal é diferente. Processo penal, né, quando eu usei agora há pouco o exemplo da mãe, do pai agredindo a mãe, aí eu posso fazer uma denúncia, Lei Maria da Penha e outras coisas, né, processo criminal que o valha, mas para o processo civil tem que aguardar a intervenção do interessado. Porque pode ser que o interessado não queira buscar a proteção e o Estado não vai se envolver nessa seara. Mas como é que o Estado faz para resolver essa função? Ele resolve através da jurisdição. A jurisdição é uma função. Alguns interpretam ela como poder, outros interpretam ela como dever. Eu preferi, Humberto coloca aí os três. O Vanber também coloca. Ela é uma função, poder-dever, desenvolvida pelo Estado por meio dos seus órgãos do Poder Judiciário. Então, é por meio do Judiciário que você vai buscar essa proteção, essa proteção judicial, a tutela para solucionar os conflitos juridicamente apresentados. Então, essas três estruturas, o que a gente chama de são estruturas fundantes do direito processual civil. Então, a gente entendendo esses três aspectos, a coisa flui com maior facilidade, ok? Trazendo a vocês um pouco de um aspecto um pouco mais prático, um pouco mais palatável para vocês, nós temos apenas, pessoal, dois tipos de processo. São apenas duas formas processuais que existem. Nós temos vários tipos de ações, vamos dizer assim, mas processo são apenas duas modalidades. A gente tem a primeira modalidade, que é o chamado processo de conhecimento, que é o conhecer, é o saber quem tem razão. Aqui, por exemplo, usava agora há pouco a ideia da mãe solteira. Afinal de contas, se o pai não está pagando, ele tem obrigação de pagar? Com certeza tem, mas quanto que ele tem obrigação de pagar? Isso varia muito. Tem o que a gente chama de binômio necessidade e possibilidade. A criança tem que precisar, mas o pai tem que ter condição de pagar. Isso a gente chama de processo de conhecimento. O juiz vai conhecer a situação e, a partir do que ele conhecer, ele vai declarar se é devido ou não devido a alimentos e qual é o valor desse débito. Então, o que a gente vai estudar esse semestre, o semestre que vem, o professor que estiver com vocês, caso não seja eu, nós vamos estudar o chamado processo de conhecimento. A gente vai entender, né, como que o juiz parte de uma petição inicial para ele poder tomar uma decisão e dizer quem tem ou não tem razão, se é o autor, ou se é o réu, ou se de repente um terceiro interessado. Tá? Então a gente chama de processo de conhecimento. Por que processo de conhecimento? Porque nós vamos conhecer. Né? Eu não tenho aqui a figurinha daquelas vizinhas que estavam brigando no entorno do muro que a gente usou em aulas passadas. Mas quem que tem a razão? A vizinha da direita ou a vizinha da esquerda? Isso o juiz é que vai ter que conhecer. O juiz é que vai ter que saber quem estava certo ou quem está errado naquela situação. Ok? Professor, Alguma dúvida? Pois não? isso vai até a sentença, né? O processo de conhecimento. Porque ele vai Processo de decidir. conhecimento. O processo de conhecimento ele é categorizado, a gente sempre usa ele muito como exemplo,
do período que vai entre a petição inicial e a sentença. Mas isso não é verdade, né? Porque, embora essa seja a figura que a gente usa, a figura pedagógica que a gente usa, isso não é totalmente verdade, digamos assim, porque ainda existem recursos. Enquanto não for julgado todos os recursos, não se encerrou o processo de conhecimento. Mas o grande momento do conhecer é o que vai mesmo entre a petição inicial e a sentença. As outras etapas recursais, elas vão apenas confirmar ou desconfirmar aquilo que se conheceu em primeiro grau de jurisdição. Ok? Respondido, Felipe? Sim, professor. Ainda. Obrigado. A segunda modalidade que nós temos é o processo de execução. Tá? Aqui é um pouquinho diferente, né? Esse aqui vocês vão estudar bem mais à frente no processo civil. Né? O processo de execução é quando você tem, vamos começar a primeira parte, a parte mais fácil, né? Que é quando você tem um título executivo extrajudicial. Exemplo, né? Um cheque, né? Coisa que hoje é até pouco utilizada por conta dos cartões de crédito, mas o cheque é um título executivo extrajudicial. Então, se você tem um cheque, você não tem que discutir quem deve ou quem não deve. Está lá, o valor está colocado, o sacado vai sacar contra o banco. Se o banco não, se a conta não tiver fundos, você vai executar a pessoa e vai buscar penhorar bens para pagar aquele cheque. Ok? Não é só cheque, né? Nós temos outros vários, nós temos a nota promissória, nós temos as duplicatas, e tem algo que é mais fácil de vocês entenderem no dia a dia, que é, por exemplo, o contrato. Um contrato assinado por duas testemunhas. Então, se você tem, por exemplo, um contrato de locação assinado por duas testemunhas e o inquilino não pagou o aluguel, você não tem que ficar discutindo se não pagou por conta disso ou por conta daquilo. Você pode providenciar a execução do contrato para forçar com que ele pague ou forçar com que o fiador, se houver fiador no contrato, cumpra essa obrigação. Isso é o que a gente chama de processo de execução, ok? É quando você vai garantir o pagamento. Nós teríamos algo que se assemelha muito à execução, que tem um nome diferente, que é o cumprimento de sentença, que ocorre depois que termina a fase de conhecimento, aí você vai, então, vamos pegar lá, alimentos, condenou o pai a pagar R$ 1.000 por mês de alimentos. Se o pai não pagou, aí você vai pedir o cumprimento dessa sentença, o cumprimento dessa decisão, de forma a forçar com que ele pague, penhorar bens, né, no caso do alimentos, até buscar aí uma prisão civil do condenado, do réu, digamos assim. Perfeito? Então, basicamente são essas duas estruturas, conhecimento e execução. A gente vai por exclusão, tá? Se quiser anotar, havendo um título executivo, promove-se diretamente a execução. Então, havendo um título executivo, promove-se diretamente a execução. Quais são os títulos executivos? No momento adequado, vocês vão estudar isso com toda certeza. Perfeito? Dei alguns exemplos aí apenas para ilustrar. Sentença arbitral também, né, da arbitragem. Sentença arbitral, ela também é considerada um título executivo extrajudicial. Nós temos aqui ainda, né, o que importa para nós é o processo de conhecimento. E o processo de conhecimento ele é conhecido pelo chamado princípio da congruência. Congruência. O que é o princípio da congruência? Significa que a sentença, o que o juiz vai decidir na sentença, ela é fruto do pedido. Aquilo que o juiz vai conceder em uma sentença é fruto daquilo que foi pedido. Então você tem a obrigação de pedir corretamente. Por quê? Se você não veicular o pedido correto, o juiz não vai te entregar. E atenção ao que eu vou dizer, isso talvez seja novidade para vocês, para muitos de vocês pelo menos, que é o seguinte: o processo, pessoal, ele é destinado a resolver o problema do autor. Isso mesmo, resolver o problema do autor e não o problema do réu. Como assim? Ora, imaginemos aí um acidente de trânsito. No acidente de trânsito, o que acontece? Os dois veículos se amassam, né? A física, pelo menos, se um carro bater no outro, pela lei da física, os dois carros ficarão amassados. Então, se o carro do autor
ficou lá 10 mil reais para consertar, ele vai fazer o pedido de 10 mil reais. O que o juiz vai poder fazer? Ou não concede nada, ou concede uma sentença de até 10 mil reais. Ora, mas e se o carro do réu amassou também? O carro do réu ficou em 5 mil reais. No mesmo processo, o réu pode pedir para que o juiz conceda a ele a condenação do réu e não pague o autor nos 10 mil reais? Pessoal, a essência do processo é atender o pedido do autor. Gravem isso, né? A sentença ela vai decorrer do pedido, sempre. O juiz não pode dar uma sentença diferente daquilo que foi pedido. Ele não pode dar algo a mais do que foi pedido. Perfeito? Quando eu digo a mais, nessa conceituação, bom, tem uma categoria infra, extra e ultra petita. Eu não vou entrar nisso agora, né, mas quando ele dá uma sentença, se pediu 10 mil reais, o máximo que pode chegar o valor da condenação é de 10 mil reais. Não tem como ele outorgar um valor maior do que esse para o autor. A isso a gente chama de princípio da congruência, da relação que existe entre pedido e sentença. Ok? Tranquilo isso, pessoal? Posso avançar? Professor, então Pois não? a contestação vai ser só para o réu se defender e não pedir algo para o juiz a mais, ou tipo assim, vamos dizer assim. A contestação é a oportunidade que o réu tem para dizer não devo, não fui o causador do acidente. Existem algumas exceções, Felipe, colegas, em que o réu vai poder formular pedido, mas aí é um caso muito específico. A essência, a ideia do processo civil é atender o pedido do autor. O réu, quando ele se defende, ele tenta desconstituir, ele tenta desacreditar aquilo, né, que o autor colocou. Para usar uma palavrinha da moda, ele tenta desconstruir a ideia do autor. Ok? Beleza? Bom, devido à importância dos pedidos, pessoal, devido à importância deles, nós vamos então verificar cada um deles. Tá? Bom, cada um deles, assim quanto classificação. Tá? Nós vamos estudar 3 tipos de pedidos, que são os principais pedidos que existem no processo civil. Existem várias classificações, várias categorizações, mas eu vou apresentar a vocês 3 que resolvem aí a imensa maioria dos processos que podem se apresentar a vocês aí. Dar, fazer, okay? E aquele de não fazer lá, ou não tem nada a ver com isso? Não é bem por aí, tá? Quando a gente fala de pedidos, eu tenho essa primeira categoria que é o pedido declaratório. Se alguém quiser anotar aí, o pedido declaratório tem por finalidade, trazer para o mundo dos fatos, trazer para o mundo do direito, aquilo que já existe no mundo dos fatos. Mais uma vez, o pedido declaratório é aquele que tem por finalidade trazer para o mundo do direito aquilo que já existe no mundo dos fatos. Vamos lá? Vamos trabalhar com exemplos. Vamos pensar deixa eu pegar. Letícia, está me ouvindo aí, Letícia? Letícia Marjorie, você está aí? Tá, não? Fernanda, você tá? Você tá aí, Letícia? Consegue ligar seu microfone, querida? Agora eu consegui, professor. Conseguiu? Que bom. Me diga uma coisa. Desde quando você é filha do seu pai? Desde quando eu nasci? Desde que você nasceu. Como é que você me prova que você é filha dele? Certidão de nascimento? Certidão de nascimento. Então vejam, o que a Letícia disse é verdade para todos nós. Nós somos filhos dos nossos pais e nossas mães a partir da certidão de nascimento, que a gente comprova documentalmente. Contudo, ela começou corretamente. Ela é filha do pai dela,
desde o nascimento. Pergunto, Letícia, se não tivesse uma certidão de nascimento, você ia amar menos ao seu pai? Não. Você pensou aí, né? Acho que não, né? Não é um pedaço de papel que nos faz ser melhor ou pior. Então, para isso é que serve o pedido declaratório. Já existe no mundo dos fatos. Vamos trazer para o mundo do direito. Então, eu sou filho do meu pai. A maioria das pessoas tem a felicidade de que o pai já reconhece a criança desde o nascimento. Obrigado, Letícia, se quiser desligar o microfone, fica à vontade. Né? Todos Por nós nada. temos a felicidade, obrigado, de conhecer os nossos pais, mas certamente não precisa se identificar, até prefiro que não faça. Na turma, nós devemos ter alguém que o pai não aceitou no primeiro momento, que dependeu aí, de repente, uma ação de investigação de paternidade e algo que o valha. Então, entendam, já existiram o mundo dos fatos, eu trouxe para o mundo do direito. Vou pegar mais um exemplo aí, né? Talvez até tenha alguém na turma também. União estável. Duas pessoas vivem em união estável. Dois, três, moram juntos, nunca se casaram. Isso gera direito? Gera direitos. Acontece que para eu poder comprovar que viveram em união estável, poder comprovar que isso existiu para fins de inventário, para fins de divórcio, alguma coisa que o valha, eu vou precisar declarar. Então, eu vou pedir para que o juiz diga que eles viveram juntos por 2, 3, 4 anos, ok? Então, daqui a pouco eu vou dar mais exemplos, vou mostrar alguns na tela para vocês aí, mas queria que vocês gravassem isso, ó. Pedido declaratório tem por finalidade de trazer para o mundo dos fatos que já existe no mundo do direito. E a gente usa o verbo declarar, pessoal. Essa palavra declarar, ela deve estar no pedido. Se não no infinitivo, conjugado, né? Declare o réu tal situação. Ok? Gravem isso, daqui a pouco eu vou dar mais uns exemplos para vocês. O segundo tipo de pedido que nós temos é o chamado pedido constitutivo. Se quiser anotar o conceito, tem por finalidade, então o pedido constitutivo tem por finalidade criar, modificar ou extinguir direitos. Então, o pedido constitutivo tem por finalidade criar, modificar ou extinguir direitos. Fernanda, professor, não seria o contrário? O declaratório, você fala? Vou repetir então, Fernanda. Talvez eu possa ter me equivocado. Pedido declaratório é aquele que tem por finalidade trazer para o mundo do direito o que já existe no mundo dos fatos. Falei corretamente agora, tinha invertido. Era isso? Agora sim. Então, perdoe, né? Eu devo ter trocado aí, né, a palavra. Então, eu trago para o mundo do direito o que já existe no mundo dos fatos. Por sua vez, no constitutivo, eu tenho por finalidade criar, vamos lá, Natália, ó, pedido constitutivo tem por finalidade criar, modificar ou extinguir direitos. Criar, modificar ou extinguir direitos. Interessante que aqui o verbo que nós vamos usar é decretar. Decretar. No declaratório eu uso o verbo declarar, mas agora aqui no constitutivo eu uso o verbo decretar. Vamos dar um exemplo aí. Uma rescisão contratual. Então, um contrato é válido, mas ele tem lá alguma nulidade. Então, eu peço para o juiz que ele decrete a nulidade do contrato. Exemplo, né, a fiança tem que ser assinada pelo marido e pela mulher, mas, de repente, a mulher não assinou. Então, eu peço lá que o juiz decrete, né, a extinção do contrato, porque não foi preenchido lá os seus requisitos básicos. Tem mais exemplos? Daqui a pouco eu vou dar mais alguns. Por enquanto eu quero marcar com vocês o que é cada um deles. Mais uma vez, declaratório, trazer do mundo dos fatos para o direito constitutivo, criar, modificar ou extinguir direitos. Perfeito? E por último, talvez o mais simples dele, né, o pedido condenatório, que visa o quê? Condenar. Né? O verbo que eu vou usar é o verbo condenar. Né? É o único capaz de criar para nós um título executivo. Importante essa expressão aí, ó.
é o único capaz de criar um título executivo, ou, se quiser de colocar de outra forma, é o único capaz de permitir o cumprimento da sentença. Ok? Então, dando alguns exemplos aqui, daqui a pouco eu vou detalhar, ó, o declaratório de investigação de paternidade, o constitutivo divórcio, né, que decrete a extinção do casamento, condenatório, ó, recebendo de uma dívida de 90 mil, ou ainda alimentos, perfeito? Então, mas como é que eu escrevo um pedido declaratório? Então, quando você for fazer estágio, ou para você que já faz estágio, se um dia pedirem para vocês uma petição inicial, você pode usar a minha frase aí, sem nenhum problema, para um pedido declaratório. Vamos pegar um aí bem legal, ó. Faça o exposto, pede a Vossa Excelência, se digne a julgar por sentença a pretensão do autor para o fim de. E aí é que vem o que é importante, ó, declarar o reconhecimento da paternidade do réu em relação ao autor. Então, isso que a gente aprende na teoria aqui, pessoal, a gente aplica na prática, ó. Tá aí. Isso aqui é um pedido declaratório. Vai trazer o quê? Do mundo dos fatos para dentro do mundo jurídico. Ok? Então, fica aí um exemplo de pedido declaratório, você pode utilizar, é desta forma que se faz um pedido. No exame de ordem, é assim que você vai escrever. E vocês vão observar que os pedidos são praticamente iguais, digamos assim, né? Praticamente iguais. Vamos ao segundo exemplo. Pedido constitutivo, qual é a finalidade? Criar, modificar ou extinguir direitos. Qual é o verbo? Decretar. Olha que interessante. Faça o exposto. Também era, ó, faça o exposto. Pede a Vossa Excelência, se digne a julgar por sentença a pretensão do autor para o fim de. Então, veja que essa parte que não está negritada, ela é a mesma em todos os pedidos. É a mesma frase. É o mesmo jargão jurídico que a gente utiliza. Aonde vai estar o diferencial? Aqui, ó, decretar. Quando eu vejo o verbo decretar, eu já sei que é constitutivo. Eu já sei que a finalidade é criar, modificar ou extinguir direitos. Aqui eu quero extinção do casamento, né, do autor, né, do autor, com a ré. Tá aí um pedido constitutivo. Se alguém já teve oportunidade no estágio de ver uma petição inicial de divórcio, vai ver que é muito próximo a isso aí, a petição que você viu. E insisto, vocês podem utilizar essas frases, não estão erradas não, a gente usa isso aí no dia a dia mesmo, ok? E por fim, né, o pedido condenatório, tá lá, né, mesma coisa, ó, faça o exposto, pede a Vossa Excelência, se digne a julgar por sentença a pretensão do autor para o fim de condenar o réu ao pagamento da importância de 90 mil reais a título de pagamento de dívida anteriormente contraída. Tá? Mais um exemplo de condenatório. Faça o exposto, pede excelência de sentença para fim de condenar o réu ao pagamento da importância de R$700 a título de alimentos. Aqui está faltando uma frase aqui, né? Faltou uma palavra, uma expressão na verdade aqui, por mês, faltou a expressão por mês aqui, senão dá a impressão que é só R$700. Vejam que eu errei aqui. Né? Se eu errei aqui o pedido, eu estava pedindo, olha que interessante, um erro que até foi bom aqui. Eu pedi R$700 a título de alimentos. Então, se o juiz acatasse o meu pedido, quanto eu ia receber? R$700. E acabou. Eu não pedi R$700 por mês. Para eu poder receber 700 em janeiro, fevereiro, março e abril, faltou pedir, faltou acrescentar, né, a expressão aqui por mês. Então, vejo a importância do escrever bem, do ler, do reler, ler duas vezes. Professor, tá? Então tá ali, ó. Pois não? Mas se o magistrado ele tiver alguma dúvida que não, tipo, por exemplo, finge que o magistrado lesse essa frase e ele falar, eu acho que ele quis dizer isso, ele pode, em alguma audiência, chegar a perguntar ou alguma coisa desse tipo? Não. O que vale é o que foi pedido. O juiz tá. não... A lógica do sistema é essa. Qual é a lógica do sistema? Todo mundo que pede a pensão alimentícia, pede pensão alimentícia por mês, para todos os meses.
Mas quem falou que eu quero por mês? Pode ser que eu queira por ano. Então, importante isso, né? Princípio da congruência. O juiz só vai dar aquilo que pediu. Se você pedir errado, você errou. Você, né, me perdoem a expressão, você se lascou. Né? Como diz a Ritinha, lasquei-me. Não tem o que fazer. Não há o que fazer. Da forma que está o pedido que eu projetei para vocês aí, está errado. Né? Está errado. Ele não ia atingir a finalidade pretendida pelo autor. E acho que o Felipe perguntou, né? Mas e o juiz? Não pode interpretar? Não, ele não pode interpretar diferentemente do que está escrito ali. Não se esqueçam que do outro lado nós teremos o réu. O réu vai estar brigando para que os interprete o que está escrito. E vale o que está escrito. Perfeito? Por isso que eu insisto com vocês, a necessidade de haver clareza ao escrever. Você tem que ser claro quando você escreve. Se por acaso ficar a dúvida, você vai ter problema, garanto a vocês. Ok? Subpedidos, alguma coisa, pessoal? Alguma dúvida? Senão eu vou avançar numa outra temática aí para a gente continuar entendendo o processo civil. Nenhuma dúvida? Importante, tá? Esses 3 pedidos que eu projetei para vocês, aí tirando esse último que teve esse rinho, digamos assim, podem ser utilizados aí no dia a dia processual e são utilizados no dia a dia processual sem absolutamente nenhum problema. Professor, Ok? o senhor pode repetir a questão? É que o senhor falou uma coisa de cada pedido sobre o condenatório, lá que o senhor deu a definição dele? O pedido condenatório é o único capaz de criar um título executivo. Letícia levantou a mão, foi Valeu. sem querer. Ana Laura está com a mão levantada. Professor, Oi. no caso da pensão alimentícia, neste caso dos R$ 700 que não colocaram por mês, talvez ficar uma dúvida de por Alô? ano, teria como fazer um acordo verbal? Alô? Oi. Acho que a Letícia caiu. Ou Eu a tô aqui Ana ainda. estava falando, né? Ana, você está aí? Sim. Eu queria saber se você teria como fazer um acordo verbal que não tenha colocado por mês ou por ano. Eu não estou a sua pergunta, mas pelo que eu entendi, poderia fazer um acordo por um valor mais. Não, eu quis dizer... Melhorou? Melhorou? Melhorou bastante agora. Ah, então tá. É que tava dando interferência, perdão. Mas Pode então, ir. eu quis perguntar, na verdade eu quero, Aham. se teria como fazer um acordo verbal diante dessa pensão alimentícia, por mais que não tenham colocado, se seria por mês esses R$ 700 ou por ano. Letícia, colegas, é o seguinte, qualquer acordo, você pode fazer por qualquer valor, tá? Acho que agora minha câmera ligou ali. Então, Ana, não há impedimento. Se eu fiz a petição dessa forma aí por R$ 700 e nós resolvemos fazer um acordo por 1.000, 2.000 ou por menor valor, não importa. Entendam o seguinte, acordo, não há limitação para o acordo. As partes decidem. Se eu quero 700 em 400 prestações, a decisão é das partes. Ok? Só me chamou a atenção, Ana, na sua fala, quando você disse fazer um acordo verbal. Um acordo em processo, a gente falou do princípio da oralidade na aula passada, mas o acordo ele vai precisar ser escrito, tá? Vai ter que escrever para que ele possa fazer parte do processo. Então, vamos dizer assim, vale o acordo? Vale. Se ele for verbal, eu vou precisar materializá-lo por escrito no processo para que ele tenha validade. Eu digo assim, igual você falou, né? Que não importa se é 1.000, 700, 2.000. Mas se a pessoa não colocar por mês ou por ano, igual você falou, que é um erro, né? Tem que colocar tudo bem detalhado. Mas caso ela não colocar, ela fala, nossa, esqueci de tal coisa, esqueci de pôr por mês lá. E aí eu vou ter que falar com o juiz para ver se eu entro no acordo verbal. Não teria possibilidade.
Não teria Traz disso. problema. Ele teria que realmente escrever outro. Não teria problema se a outra parte concordar. O acordo pressupõe que autor e réu concordem. Legal. Inclusive, pegando esse exemplo mesmo aqui, além da pensão alimentícia, eu quero aproveitar e regularizar a guarda. A criança está com o pai, eu quero passar para a mãe. Não tem nenhum problema. Você pode fazer o acordo. Eu quero aproveitar e dividir a casa. A gente separou, mas a casa não foi dividida. Vamos fazer um acordo nos R$ 700 da pensão, da guarda mais a casa? Ok. Mesmo que não há tenha nenhum escrito, problema. né? Mesmo que não tenha escrito na petição inicial. Eu não entrei legal. eu não entrei na petição inicial para discutir outras coisas. Mas para o acordo eu posso colocar sem nenhum problema. Então tá. Obrigada, professor. Bom, por nada. Eu estou vendo mais a mão do Felipe levantada, esqueceu de abaixar. Alguém tem mais alguma pergunta? Fique à vontade, pessoal. Letícia, queria perguntar? Não? Professor, então vamos. Pois não? Mas nessa questão, ainda que quando acontece o caso dele errar, nesse caso de pensão alimentícia, pode ser que o juiz, vamos lá, decida que vai ser R$ 700 o pedido que foi feito. Decida que vai ser esse valor. Em seguida, o advogado, ele não pode entrar solicitando que um novo valor ou um novo pedido, porque trata-se de alimentos, então, a qualquer momento, ele poderia pedir mais ou menos, não, mas, assim, ele poderia estar questionando os valores, né, ou corrigindo, de certa forma, falando, agora eu peço mensal, não simplesmente aquele valor. Veja, o que acontece, Cleberson? Eu vou responder a Natália, aí eu respondo a você, porque dá para ficar as duas coisas ali. Ela pergunta se acordo seria na conciliação entre as partes. Vejam, pessoal, o acordo pode ser feito a qualquer momento. Ele pode ser durante a audiência de conciliação ou a qualquer momento. A hora que as partes acharem que pode fazer acordo, eles vão fazer o acordo. Agora, o que o Cleberson falou é verdade. Não impede, né, nada impede que a parte proponha uma outra ação. Só que aí vai começar tudo de novo, Cleberson. Vai começar tudo outra vez. Eu vou ter que citar o réu, vou ter que dar a chance para o réu contestar. Então, assim, dá para, assim, não é de todo perdido. Nós não perdemos tudo, vai poder ser revisto. Só que o trabalho que vai dar, o custo que vai dar para a parte, são custas processuais, honorários advocatícios, é que eu insisto com você, a gente tem que cuidar para acertar da primeira vez. Então não é que eu não possa discutir, eu posso, só que nesse processo, não. Nesse processo acabou, porque eu fiz um pedido errado. Cleberson, respondi? Beleza? Pode voltar na declaratória? Posso, sem nenhum problema. O que acontece? Professor. Felipe, deixa eu só responder a Letícia. Né? O que é o pedido declaratório? Eu vou, assim, o direito, ele nasce para servir, para atender aos nossos desejos, às nossas necessidades. Então, o direito vive em nossa função. Não somos nós que vivemos em função do direito. Então, nós realizamos coisas o dia todo. Tudo que a gente faz, se você parar para analisar, pode ter uma repercussão no mundo jurídico. Tudo que eu faço pode ter uma repercussão no mundo jurídico. Oi, Letícia. Desculpa te interromper. Eu entendi a definição, eu queria só ver a parte escrita mesmo ali no slide, só para entender como que coloca então anota lá. Você diz o exemplo ou o conceito? O exemplo, igual está aqui no condenatório que está na tela. O exemplo, tá. Felipe, pode falar, querido? Professor, que eu já ouvi falar, tipo assim, que uma coisa que o juiz decidiu, essa questão não pode ser julgada a mesma coisa novamente. Só que isso é só se fosse mudar alguma coisa ali, seria, né? Que ia poder entrar com outra ação. Pela mesma situação não ia mais poder, certo? Isso, pela mesma coisa não poderia. Tá? Isso a gente chama de coisa julgada.
Tá? Mas existem algumas situações, que era essa que o Cleberson colocou ali, que a gente chama de relativização da coisa julgada. A ação de alimentos é uma delas. Hoje é 700, mas amanhã o pai pode ficar rico e essa pensão pode subir. O filho pode precisar de mais coisas, essa pensão pode subir. O pai pode ficar pobre, essa pensão pode diminuir. Então, assim, algumas demandas podem mudar. A guarda da criança, hoje está com o pai, amanhã pode estar com a mãe, depois de amanhã pode estar com os avós, depende do que, da necessidade da situação concreta. Então, são duas situações. Primeiro, a coisa julgada, imutável, não muda. Eu tenho a relativização da coisa julgada, que são situações que permitem as mudanças. Ok? Alguma dúvida, pessoal? Letícia, era isso a sua dúvida, minha querida? Posso ir à frente? Tá anotado aqui, professor, pode seguir. Obrigada. Obrigado. Os slides estão no estúdio, tá, pessoal? Todo esse material que está no estúdio de vocês. Eu tentei colocar no Classroom, não sei se ficou lá também, mas no estúdio tenho certeza que eu coloquei agora à tardinha. Pois bem, dentro do processo civil, para entendermos os pedidos, né, todo o processo civil em geral, nós vamos também trabalhar com alguns princípios, alguns outros princípios que estão lá naquele artigo 1 a 12 que eu mencionei no comecinho da aula de hoje. Então, a gente começa primeiro com o princípio dispositivo, né, também chamado de princípio da demanda. São nomes muito feios, eu acho bem feio os dois, dispositivo e demanda eu acho bem ruim. Eu queria que vocês entendessem assim, dispositivo vem de disposição. Eu é que decido o que eu quero. E está lá no artigo 2º do Código de Processo Civil. Diz lá, o processo começa por iniciativa da parte, e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei. Então, olha que interessante. Eu mencionei isso para vocês agora há pouquinho, né? Quando eu falei que a ação é um direito subjetivo. Ele depende da vontade das partes. São as partes que vão buscar essa tutela. Tá? Às vezes, a pessoa pode não querer. A pessoa pode não querer isso. Vou dar uma situação assim bem tranquila. Como eu relatei tristemente em aulas atrás, bateram no meu carro. Acionei o seguro, mas se eu não quiser cobrar a franquia de quem bateu no veículo, eu sou obrigado a cobrar? Não, não sou obrigado a cobrar, eu posso assumir o prejuízo e ficar lá guardado, pronto. Outro exemplo, que pode ter alguém nessa situação aí, né, o seu pai, nunca pagou pensão alimentícia para você pode nunca querer cobrar. Então assim, propor ação depende da vontade da pessoa, né? Eu tenho aí, todo mundo tem alguns negócios aí, um deles, né, estamos em desacerto com um dos sócios. Falei para ele, pode ficar com tudo, fica com todos os negócios, eu não quero me envolver. Por quê? Eu não quero dor de cabeça. Então, às vezes, prejuízo pouco é lucro. Então, processo depende da vontade da pessoa. Tem pessoas que gostam de processar, de brigar, outros nem tanto. Agora, há que se respeitar a vontade da pessoa. Eu trago aqui um exemplo, né, um credor, ainda que tutelado por sentença condenatória oponível contra o devedor, não está obrigado a executar. Perfeito? Então, isso vocês têm que gravar. Só existe processo se a parte quiser. Se a parte não quiser, o processo não vai começar. O que significa se desenvolver por impulso oficial? Só que aí, assim, depois que começou o processo, ele vai se movimentando automaticamente. Então, o juiz ele não pode começar um processo. Não pode. Agora, depois que começou, ele vai promover o andamento desse processo. Deixa eu trazer uma situação concreta para vocês. Imagina o seguinte, que o juiz está na esquina ali, né, indo para o fórum, saindo de casa, ele presencia um acidente em que vê lá, em que ele enxerga, né, vê um veículo cruzando a preferencial em alta velocidade, ou pior, né, ele vê um veículo cruzando o semáforo vermelho. Ele sabe que essa pessoa é causadora do acidente. Ele pode fazer alguma coisa? Não pode fazer nada. Não é papel dele, juiz, fazer isso. Ele depende que as partes tomem a iniciativa. Ele mora no condomínio e está lá no andar de cima, marido e mulher se matando. Ele, enquanto juiz, não pode fazer nada. Não é papel dele
fazer isso, porque os processos dependem da vontade das partes. Agora, depois que o processo chegou ao fórum, depois que foi encaminhado a ele, aí sim vai se desenvolver por impulso oficial, ele vai dar andamento a esse processo, para que esse processo possa tramitar normalmente. Perfeito isso? Tranquilo? Por fim, salvo exceções previstas em lei. Hoje nós temos uma exceção, que é o inventário. O inventário, se os herdeiros não pedirem a abertura, o próprio juiz pode solicitar. Hoje é o único processo que ele pode começar de ofício. Os demais processos, não cabe a ele tomar essa iniciativa. Ele tem que aguardar as partes dar origem ao processo. Perfeito? Avançando mais um pouquinho, Humberto fala do princípio inquisitivo. Inquisitivo, alguém lembra uma palavra que se aproxima disso daí? Sim, não? Inquisição. Inquisitivo vem da palavra inquisição. Tenho até medo de falar Inquisição, que teve um pessoal meio revoltado uns anos atrás comigo. Eu fiquei com medo também, professor. Quando eu falei de Inquisição uns anos atrás, aí teve um povo quase ficou louco. Mas, enfim, para entender a Inquisição, você tem que estudar um pouco de história. A Inquisição ela pode ser interpretada como positivo, como um movimento positivo ou negativo, dependendo do lado que você está enxergando a história. Pasmem vocês, há levantamentos que entendem ele como aspecto positivo. Sem entrar no mérito. O que era a Inquisição? A Inquisição era o momento lá em que padres, pessoas da Igreja Católica faziam uma investigação. E, historicamente, a gente viu aí tantas coisas que aconteceram. Então, e aí acabou ficando essa ideia, essa pecha, de que a Inquisição ela viola a todos os direitos e que vai pesquisando a fundo. Para nós, olha só, vou citar a Fritz Bauer, bem acatada pelo novo Código Civil. O juiz, no processo moderno, não pode permanecer ausente da pesquisa da verdade material. Antes, fica autorizado e obrigado a apontar às partes as lacunas na narrativa dos fatos, em caso de necessidade, acolher de ofício as provas existentes. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Antigamente, até o Código de 73, o juiz ele tinha uma atitude passiva. Ele aguardava que a parte entrasse com a ação e o processo só andava de acordo com aquilo que a parte trazia, que a parte perguntava. Hoje não. Hoje o novo código, hoje a postura do juiz nós queremos um juiz mais ativo, é um juiz que está mais preocupado com a busca da verdade. Lembra ontem, segunda-feira, verdade formal, verdade real? Ele está em busca da verdade formal, mas em busca da verdade. Essa é a ideia. Então, quando a gente fala princípio inquisitivo, o juiz sai da postura passiva e vem para uma postura mais ativa. Aqui há um problema cultural. Por que problema cultural? Nós ainda temos juízes de gerações antigas e que eles são assim muito tradicionais, não abertos a novidades, não são juízes mais, como eu vou dizer a vocês, são juízes mais burocráticos, ao passo que os juízes mais modernos, o pessoal que está ingressando na carreira agora, que está mais atualizado nas novas perspectivas do processo, são juízes mais ativos. Só que a gente tem que tomar cuidado, Existe um grande perigo, quando a gente fala em um juiz mais ativo, no ativismo judicial. Isso é um problema, Isso, no Brasil, é uma excrescência, digamos assim, que é o ativismo judicial. O papel do juiz é julgar, ele não é justiceiro, ele tem que buscar, na medida do possível, já discutimos isso, fazer justiça. Ok? Então, resumindo a ideia aqui, antes de eu responder a Natália, dispositivo, a gente tem que aguardar a provocação, tem que aguardar que a parte peça o início do processo, depois de iniciado, o juiz vai dimensionar o andamento desse processo, e por final, no inquisitivo, a gente quer um juiz mais ativo, mais participativo, talvez seja a melhor palavra, ok? A Natália me pergunta, o advogado também não pode. O advogado, ele também não pode. Na verdade, ninguém pode. Mas assim, Natália, o advogado, ele é representante da parte.
Ele não pode fazer nada daquilo que não esteja autorizado ou solicitado pela própria parte. Então, eu tenho os meus clientes, tem coisas que a gente orienta, né? Inclusive eu tive uma reunião com um cliente, orientei ele e falei, olha, isso que você está querendo aqui não vai dar certo. Mas eu não podia fazer nada por ele, né, tomar alguma outra medida, buscar documentos, porque o papel do advogado é representar o interesse da parte, então ele também não pode tomar as dores do cliente e propor ação em nome do cliente. Não sei se respondi, Natália, se ficou mais claro. Professor, então o princípio inquisitivo e dispositivo se complementam, os dois estão vivos, vamos dizer assim, na prática. Com certeza, eles se complementam, eles não se opõem de forma alguma. Porque o dispositivo é que a parte vai iniciar, tirando a questão lá do inventário, a parte vai dar a movimentação ali, e o juiz ele vai dar o andamento, a participação dele vai ser no andamento. Antes, as partes que davam o andamento, é isso que o professor quis dizer? Não é que as partes davam andamento, o juiz aguardava para ver o que as partes iam fazer. Então, assim, se acontecer alguma coisa é porque as partes queriam. Ele não podia se antecipar para fazer nada. Hoje ele pode, hoje há uma orientação, por exemplo, ele conversa mais diretamente com as testemunhas, ele pode determinar uma prova pericial de ofício. Então, hoje o juiz tem mais liberdade para ser juiz. É claro que tem, é aquilo que eu falei, tem que tomar cuidado para não exagerar nessa liberdade que ele tem. Ok? Posso ir à frente? Ok. Então, nós ainda temos que entender essa questão do acesso à justiça. É muito importante isso. E a gente começa aí com o artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal, que fala assim, ó, a lei não excluirá da pressão do Poder Judiciário lesão ou ameaça de lesão. Então, aqui, pessoal, todo e qualquer problema que exista, a única pessoa que vai poder nos julgar é o Estado. Não há outra forma. Nós não temos mais a autotutela, nós não temos mais a prerrogativa de sair por aí brigando, quebrando as coisas. Deu um problema, é buscar a tutela do juiz, buscar a proteção do Estado, para que ele possa resolver os conflitos. Aqui, eu não posso deixar de chamar a atenção de vocês para a questão da arbitragem. Vejam, pessoal, a arbitragem ela não é uma forma de exclusão do Poder Judiciário. Não exclui do Poder Judiciário. Por quê? Expliquei para vocês no começo do semestre. O árbitro ele vai julgar a questão, mas se as partes não cumprirem a decisão do árbitro, caberá daí, então ao credor, né, a quem ficou, vamos dizer assim, um beneficiário da decisão, ele vai poder executar esse título arbitral perante o Poder Judiciário. Então, a arbitragem ela também não exclui o Poder Judiciário, ok? Lembrando que a arbitragem não é para qualquer situação, a arbitragem é apenas quando eu tenho direito disponível, né, direito patrimonial disponível. Aí eu posso lançar mão da arbitragem, desde que ambas as partes concordem com essa situação. Então, anota aí, faz um asterisco, mesmo a arbitragem não é exclusão do Poder Judiciário. Então, tudo aquilo que eu vou levar. O Código de Processo Civil, ele repete algo muito parecido, ó. Não se excluirá da pressão jurisdicional ameaça ou lesão a direito. Perfeito? Então, ele ali coloca como que vai funcionar. Sobre a arbitragem, eu já mencionei, mas está ela aqui de novo, ó. Artigo 3º, parágrafo 1º, é permitida a arbitragem na forma da lei. Já falamos bastante da arbitragem, já falamos muito disso daí, e o artigo trouxe essa possibilidade aí também da solução consensual. Artigo 3º, o Estado promoverá sempre que possível a solução consensual dos conflitos. Adianto um pouquinho mais, a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos, membros do judiciário, inclusive no curso do processo judicial. Então, assim, a solução consensual, hoje nós temos uma coisa que é chamado o SEJUSC. Cadê aqui o meu mouse? SEJUSC. O que é o SEJUSC? Centro Judiciário
de solução de conflito. Tá? Então, esse é o Sejusc. Ele é fomentado hoje, né, as comarcas têm o seu Sejusc, em que os processos são levados a pessoas que são preparadas, fazem curso para buscar essa conciliação, para fazer a mediação, então são conciliadores, são mediadores, pessoas, digamos assim, treinadas para buscar essa solução consensual. A solução consensual é sempre uma boa medida, né, já falei, aquele velho adágio popular, é melhor um péssimo acordo que uma boa demanda. O acordo tem a vantagem que todo mundo cede um pouquinho e ao final se resolve aí toda a questão, toda a polêmica entre as partes. Okay? Então, é bem interessante e se quer se promover cada vez mais isso. Infelizmente, às vezes você não, quem já fez audiência, acho que alguém comentou isso aí em aula passada, a audiência não durou 2 minutos. É porque certamente a pessoa que estava lá não estava tão habilitada, não estava tão disposta a buscar o acordo entre as partes. Então, o Estado quer isso aí. O acordo é bom, que desafoga o Poder Judiciário, reduz o volume de processo, e aí vai permitir que as pessoas tenham... A ideia é resolver o conflito, a ideia não é ficar brigando anos e anos, é botar uma pedra em cima da situação e poder cada um seguir sua vida. Ok? Então, isso é fomentado hoje pelo Estado. O mesmo código, ele fala, que é o que eu já mencionei muito para vocês, que é a razoável duração do processo, né, e a celeridade, isso aqui eu já falei bastante, não vou perder muito tempo com isso aqui. Quero chamar a atenção a um aspecto novo, que é a boa-fé. Então, a gente precisa, dentro do processo, ter esse aspecto, ter esse cuidado. Aquele que, de qualquer forma, participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé. Esse aqui é um momento da disciplina em que muitas vezes você se depara com um alunado, algum aluno falando, mas professor, boa fé, o pessoal está brigando, está discutindo entre si, mas como é que funciona isso? Pessoal, uma palavra, bom senso, as pessoas têm que atuar com bom senso, que é uma palavrinha aí do esporte, um fair play, isso tem que haver entre o processo. O processo não é para lesar, não é para fraudar, não é para mentir. Acho que na aula passada eu mencionei, isso eu falei para a turma da manhã, com segurança, no turno não sei se eu mencionei, né? Todos nós, a maioria de nós somos honestos. A maioria da população é honesta. A maioria dos advogados são honestos. Falar, professor, mas advogado honesto? Sim, certamente a gente conhece um ou outro aí que faz muito barulho. Eu fui conselheiro da ordem até o ano passado, sim, tinha muito advogado que fazia coisa errada, mas se você pegar percentualmente falando, é muito pouco. O problema é que esses poucos trazem todo um transtorno para a sociedade imenso. Né? Mas o que se espera das pessoas é a boa-fé, é o que se espera em processo, que ninguém minta, que ninguém traia. É claro, né, não é o momento da aula, mas daqui a pouco, no final do semestre, eu vou dar ferramentas. Se a pessoa mentir, a gente vai sancionar. Tem lá a litigância de má-fé, nós temos punições, ato tentatório de dignidade da justiça, que aplica-se multas processuais. Mas aqui dentro do mundo do dever ser, nós queremos que as pessoas ajam e se comportem de forma adequada dentro do processo. Perfeito? Esse processo, esse comportamento redunda, né, na proteção da dignidade da pessoa humana. Isso é muito importante. Está na nossa Constituição, nosso mestrado da Unicesumar é em cima dos direitos da personalidade, em que se privilegia muito a dignidade da pessoa humana. Então está lá, ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Né? Tudo isso é fundamental aí para o andamento do nosso processo. É claro que às vezes a gente se depara com situações muito tristes. Né? Eu acompanho um processo criminal, na verdade, não é processual civil, é criminal, em que um senhorzinho de quase 70 anos está sendo acusado, mas a gente não tem prova no processo de abuso sexual, né? Está sendo acusado de ter abusado sexualmente de uma pessoa. Essa pessoa, ela não comparece para dar a sua versão dos fatos. Então, se ela não comparece para dar a versão dos fatos, o processo está travado, já está parado há mais quase 3 anos que o processo não consegue
adiantar. Aí eu pergunto, é justo para esse senhor de idade, que se diz inocente, sofrer esse processo? Mas, enfim, isso está lá na seara penal. Dentro do processo civil, também eu tenho que proteger a dignidade da pessoa. Nós temos diversos processos complicadíssimos. Nós temos a questão de transfusão de sangue em algumas religiões que não aceitam. Nós temos a questão de autorização de aborto e por aí vai, que tem muitos meandros que são difíceis. Mas o juiz vai ter que atuar, né, o ordenamento jurídico vai ter que atuar de forma a privilegiar a proteção, né, da dignidade da pessoa humana. Ainda nessa investigação do código, importante destacar que o processo tem que ser justo e efetivo, né? Quando a gente fala que justo, a gente falou bastante de justiça já em aulas anteriores, nem efetivo, que efetivo tem que dar resultado, o processo tem que resolver, é importante anotar isso, o processo efetivo é aquele que dá resultado, né? O nosso problema não é, vamos pegar sempre de usar um parâmetro no direito penal, não importa o tamanho da pena, o que importa é que ela seja aplicada rápida. É a mesma coisa do processo civil. Adianta condenar, vamos pegar lá os alimentos, adianta condenar o pai a pagar alimentos a uma criança daqui a 4, 5, 6 anos? Não vai adiantar, a criança precisa de dinheiro para comer agora, né? Para comer agora nesse momento, nesse instante. Praticamente tudo que eu falei até agora, o próprio código depois vem e resume nesse artigo 6º. Todos os sujeitos do processo civil, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável decisão de mérito justa e efetiva. Então isso aqui é o que a gente chama de princípio da cooperação. Ele é novo no processo civil, novíssimo, ele nasce agora com o novo Código de Processo de 2015. E assim, as partes têm que colaborar para que o processo se resolva. Só que eu me deparei com uma situação alguns meses atrás que eu achei bastante interessante, né? O que aconteceu? Estavam sendo processados. Então, eu tinha um autor, né, eu vou desenhar aqui, eu tinha o autor, discussão de terras, em que ele processava o réu, que era o pai, e processava o outro réu, que era o filho. Era o filho. Vou deixar aqui o filho e o pai. Só que olha que interessante. Quem é obrigado, a gente vai aprender em petição inicial, quem é obrigado a dar o endereço do réu na petição inicial, quem tem essa obrigação é o autor. Sabe o que o juiz fez? O juiz conseguiu, né, no processo foi citado. Esse réu foi citado e não conseguia achar o endereço do segundo réu. Não conseguia achar o endereço do pai. Sabe o que o juiz determinou? Determinou que o filho apresentasse o endereço do pai. Vocês vão ver mais para frente que eles vão entender, quem não entendeu agora, que isso é um absurdo, né? Como é que eu vou obrigar um filho a denunciar o pai? É claro que não era crime, é claro que não era nada demais. Só que quando o filho entrega o pai para o processo, obrigou o pai a participar do processo, né? E aí tem todos os efeitos processuais decorrentes disso. Eu briguei no bom sentido, né? Peticionei para o juiz, falei que era um absurdo, tal. Era uma juíza, ela insistiu, se não der o endereço, vou aplicar uma multa. Aí eu liguei para o filho e falei, rapaz, vamos evitar a discussão aqui, nós vamos ficar anos brigando com esse negócio aqui e vamos acabar pagando uma multa. Então, acabamos fornecendo o endereço do pai. Me parece que esse princípio não foi aplicado de forma adequada. Me parece que o juiz, a juíza ali no caso, exagerou um pouco. Mas, de qualquer maneira, né, o que eu preciso que vocês entendam é que as partes têm que colaborar para o resultado do processo. Né, tem que colaborar bastante. Perfeito? Tranquilo até aqui? Bom, pessoal, essa parte aqui é uma parte importante, né, mas vem agora um aspecto que eu preciso que vocês assim, compreendam com muita tranquilidade. Antes de eu passar para o próximo, não podia ser feita ação por edital desse que não se tem o endereço? Cleberson, colegas, a ação por edital ela é bem complicadinha, tá? Ela é bem complicada.
gente vai ver mais no final do semestre, que ela tem uma série de requisitos, e assim, o risco de uma citação por edital é que, se você não esgotar todos os meios de citação, ela pode ser anulada. Então, assim, não era o caso da citação por edital, porque, de fato, o endereço do réu, ele era passível de ser localizado, só que faltava um pouquinho mais de boa vontade do autor para fazer essa pesquisa, oficiar uma Receita Federal, né? Se oficiasse a Receita Federal, viu o endereço na hora, porque a pessoa é detentora de grande patrimônio. Foi mais fácil obrigar o filho a fornecer o endereço do que o Estado buscar os mecanismos. É claro que veio de acordo com o sexto, né? Todo mundo é obrigado a colaborar, mas a que custo? Né? Pergunto a vocês, e se esse filho ficasse, se o pai ficasse brigado com o filho por conta dessa ordem judicial? O Poder Judiciário estava resolvendo o conflito ou criando conflitos? Então, Cleberson, citação por edital não é uma coisa tão simples, tá? Ela é o último recurso. Se a gente puder outros mecanismos, a gente tem que se aproveitar dos outros mecanismos. Por quê? Há o risco de anular essa citação. E aí perde-se tempo. E tempo, né? Tempo é dinheiro, digamos assim. Ok? Belezinha? Vamos lá, então. Quero muito que vocês prestem atenção no que eu vou dizer agora, pessoal. Isso aqui é fundamental dentro do processo civil, que é o contraditório, pessoal. Isso aqui é assim, a base do direito processual civil. É a base, né? É assegurado às partes a paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório. Pessoal, tudo aquilo que é anexado no processo pelo autor, o réu tem direito a ver. Tudo aquilo que o réu anexa ao processo, o autor tem direito a ver, tem direito a ficar sabendo. Tá? O processo ele não tem segredo entre as partes. Todo mundo sabe aquilo que está acontecendo dentro do processo. Não tem segredo. Né? As partes têm direito ao contraditório. É muito comum, testemunha, né? Ah, mas a outra parte vai saber que eu vou dar o meu depoimento? Vai saber seu nome, vai ter seu endereço, vai ter o nome do seu documento, ok? Por quê? Todo mundo tem direito de saber o que está acontecendo no processo. Processo sem o efetivo contraditório, pessoal, ele é nulo. Ele não gera absolutamente nenhum efeito, ok? A gente vai aprender daqui a pouco como é que se efetiva, né? Como é que se realiza esse contraditório. O Cleberson falou agora há pouco da citação por edital, nós vamos falar do oficial de justiça, vamos falar do correio. Agora, tem que haver o contraditório. O réu tem que saber o que está acontecendo e o autor também. Alguém quer comentar alguma coisa? Eu tenho uma pergunta, professor. Pois não, Tiago. Como que funciona, sei lá, é possível fazer isso? Você está no meio da audiência e tal, e aí o autor ou o réu aparece com uma outra prova lá no meio da audiência de instrução. É possível isso? Porque daí o cara não vai ter tempo para se defender daquilo que o cara está apresentando. O juiz pode acatar isso que o cara trouxe para a instrução? Nós temos os momentos processuais. Então, cada tipo de prova ela tem um momento adequado. Em regra, as provas documentais elas têm que estar anexadas à petição inicial ou à contestação. Em regra, né, a própria lei autoriza a junção de novos documentos referente a fatos posteriores, aquilo que o Cleberson está chamando aqui de fato novo, que surgiu após o início do processo. As provas testemunhais devem ser apresentadas antes da audiência. As provas periciais são realizadas também antes da audiência por peritos. Diretamente na sua pergunta, mas se por acaso no meio da audiência aparece um documento novo? Na verdade não será no meio da audiência, tá, Tiago? Antes de começar a audiência, ou ao final da audiência, que esse documento será apresentado. Algum problema? Não, nenhum problema. Só que olha o que vai acontecer. Perdão. O juiz vai analisar se esse documento pode ser apresentado agora. Se já não houve aquilo que a gente mencionou lá passada, se não houve a preclusão. Se não tinha um momento certo para apresentar
e não apresentou. Então, ele vai ver se realmente é fato novo, é documento novo, é documento que possa ser apresentado naquele momento. Se não houve a preclusão, e se for documento que possa ser apresentado a qualquer momento, olha o que o juiz vai fazer: contraditório. Ele vai dar o documento na própria audiência para outra parte olhar, para outra parte analisar. Se for um documento simples, ok, ele já fala na hora que ele tiver que falar. Se for um documento um pouco mais complexo, se for um documento extenso, é possível o juiz fazer o que a gente chama de converter a audiência em diligência. Mais simples, o juiz vai dar um prazo para que a parte contrária se manifeste sobre o documento. Ali, ó, artigo 7º. As partes têm a paridade de tratamento. Então, se eu apresentei um documento, a outra parte vai ter o direito de ler e contrapor esse documento. Certo, Tiago? Respondido? Então, tem que prestar atenção se não houve preclusão, se é fato novo, e aí tem que ter o contraditório. Obrigado, professor. Obrigado, pessoal. Avançando mais um pouco, dentro do contraditório, não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Então, se foi juntado, se não foi na audiência, vamos aproveitar a mesma pergunta. Não foi na audiência, foi depois da audiência, acabou a audiência, o processo está pronto para a sentença, vem lá o réu e coloca um documento novo. Ou o réu, vamos falar o réu, apresenta um documento novo. O que você vai fazer? Você vai perguntar para a outra parte que documento é aquele, qual é a pertinência daquele documento. Se for o autor que apresentou da mesma forma, vai perguntar para o réu a pertinência daquele documento. Então, o juiz não vai tomar decisões sem ter ouvido a outra parte. Isso é uma regra nova também, né? Isso vem fortalecido com o novo código. Antes havia apenas como ideia, apenas como princípio, e agora foi positivado, agora está forte aí essa questão, essa decisão do efetivo contraditório, né, de tudo aquilo que ia acontecer, eu dar a voz para outra parte poder se manifestar. Tem problema, né? Qual é o problema? Vai acabar atrasando o processo aí, mas é melhor demorar um pouco mais, mas se fazer justiça e prestigiar aí o nosso contraditório e ampla defesa. Belezinha? Mais uma coisinha sobre o contraditório, está lá no nosso artigo 10. O juiz não pode decidir em grau algum de jurisdição com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que estante de matéria sobre a qual deve-se decidir de ofício. Então é a mesma coisa. É necessário que as partes se manifestem sobre tudo aquilo que está acontecendo no processo. Então, tem um assunto que ali não foi tratado, que está quietinho, o juiz tem que perguntar para as partes aí, o que vocês têm a me falar sobre isso aqui, para que ele possa dar a sua decisão. Não só em primeiro grau, em qualquer nível, em qualquer grau de jurisdição. Ok? Então, por hora, preciso que vocês entendam, né, gravem a importância, a relevância de ouvir a outra parte, de dar, então, aí voz ao contraditório. Tentando achar aqui rápido, não está fácil de encontrar aqui, mas tem um livro chamado O Processo, de Franz Kafka, né, que acontece exatamente, eu já relatei isso acho que em aulas passadas, um funcionário público ele é processado, só que ele não sabe do que está sendo processado. O Estado não pergunta para ele, né, se ele fez aquilo ou não fez aquilo, ele fica preso em casa, é marcada a audiência, ninguém fala para ele do que ele está sendo processado. Como é que ele vai se defender se ele não sabe do que está sendo acusado? Então, contraditório é isso, é garantir que a pessoa tenha ciência e assegurar a ela a possibilidade de apresentar sua defesa. Ok? Pessoal, vamos parar por aqui, que agora o próximo assunto ele vai ser um pouco mais prolongado, eu vou falar um pouquinho mais sobre ele. Ok? Então, eu vou parar a gravação por aqui e abrir aí para perguntas, se alguém tem algum questionamento, alguma fala. Eu, como sempre, estou à disposição de vocês.